Mecanismos na medicina. Um dos desafios significativos da medicina é a necessidade de nossa cultura de saber as coisas com certeza, o que, na maioria dos casos, é impossível e, acredito, resulta do nosso desejo de dominar a natureza, para que uma ilusão de controle possa ser criada para nos proteger de nossas inseguranças mais profundas. Como essa necessidade de controle é tão grande, frequentemente nós observamos que o campo médico cai no que a gente chama de armadilha mecânica. Ocorre quando se observa que algo ocorre dentro do corpo. Por exemplo, uma substância causando um efeito positivo ou negativo. E há uma tendência reflexiva de descartar imediatamente a observação, a menos que haja um mecanismo cientificamente plausível para explicar o que ocorreu. Isso se torna problemático, já que muitas das coisas que ocorrem dentro do corpo não têm um mecanismo científico existente para explicá-las, o que muitas vezes se deve a um ou mais dos seguintes serem verdadeiros. 1. A área ainda não foi suficientemente pesquisada, algo particularmente verdadeiro quando uma variedade de mecanismos e mudanças coincidem. Por exemplo, considera a imensa importância do CDR em tantos aspectos diferentes da medicina, e, ao mesmo tempo, o quão pouca pesquisa foi realizada sobre ele. O mecanismo foi cientificamente validado, mas foi descartado porque não se encaixa no foco centrado no lucro da pesquisa médica. Por exemplo, considere o que aconteceu com as décadas de pesquisa sobre deslizamento de sangue, estase sanguínea e potencial zeta. O mecanismo está à margem da compreensão científica existente. Por exemplo, memória dentro da água, falado por alguns. O mecanismo é um fenômeno não físico, incompatível com a estrutura científica existente. E aí a gente passa um pouquinho para o que a gente pode fazer para ajudar a CDR. Duas das minhas terapias favoritas são injetar o anestésico local, por exemplo, lidocaína em uma área-alvo, ou injetar algum concentrado, curcumina, ou azul de metileno, em baixas concentrações, muito diluídos, todos eles muito diluídos. Ambos podem desencadear respostas notáveis e existem vários mecanismos para explicar por que cada um funciona. Nesse ponto, eu e vários outros mentores experientes acreditamos que um dos principais mecanismos é a capacidade de ambos de abordar o CDR, um mecanismo normalmente não considerado por aqueles que praticam estas modalidades. A terapia neural. A terapia neural foi desenvolvida a partir da observação de que a injeção de um anestésico local, procaína, muito diluída, 0,6%, 0,7%, em uma cicatriz, às vezes criaria melhorias profundas em uma ampla gama de problemas complexos para o paciente. Eventualmente, concluiu-se que os benefícios surgiram porque os nervos se tornariam excessivamente sensibilizados por um estressor externo. Por exemplo, uma cirurgia, levando o nervo a disparar erroneamente e repetidamente, e que o anestésico, uma vez, redefiniu essas células nervosas a um nível normal de sensibilidade. Inicialmente, o campo de terapia neural injetou todas as cicatrizes no corpo de um paciente para ver o que acontecia, o que muitas vezes funcionava. Com o tempo, alguns profissionais passaram a injetar os nervos e gânglios, centros nervosos, o que poderia estar logicamente ligado a problemas de um paciente que também funciona frequentemente. Tenho ficado surpreso com muitos dos efeitos observados com a terapia neural, particularmente quando os pontos corretos são identificados para a injeção. Em muitos casos, o que eu acredito que aconteça, a razão de tudo dar certo, por que isso tudo funciona, é devido à dispersão de e quebra de aglomerados presos de água cristalina líquida no corpo que estão criando problemas. No entanto, em muitos outros casos, colegas e eu observamos que os anestésicos locais redefinem as células presas em CDR. Suspeito que isso seja, em parte, porque o ATP é conhecido por se concentrar na camada cristalina líquida imediatamente ao redor das células, algo que anestésicos locais, como a procaína, fazem uma dispersão.
terapia. A proloterapia imita o processo natural de cicatrização de feridas e é uma das terapias regenerativas mais simples, simultaneamente confiáveis. Baseia-se na injeção de uma substância irritante em um tecido, mais comumente um ligamento, para provocar uma resposta de cura que restaura e fortalece esse problema. Isso pode ser extremamente útil, já que muitas deficiências resultam de ligamentos fracos, frouxos ou particularmente não curados. Por exemplo, além de lesões ligamentares clássicas, a proloterapia aplicada adequadamente pode muitas vezes tratar vários outros problemas como hérnia de disco e vertigem. Acredita-se que a proloterapia funciona iniciando uma resposta inflamatória, já que parte crítica da resposta inflamatória são os macrófagos que reparam o local para o qual são recrutados. Embora isso seja verdade, também acredito que a proloterapia trata a CDR fornecendo estímulos provocativos que reiniciam a CDR em congelamento. O mesmo eu acredito para a terapia neural, como o visto no tecido fibrótico, e repara o tecido disfuncional através do início de uma CDR convencional. E essa, para mim, é a principal explicação, tanto da proloterapia quanto da terapia neural. O CDR, por um momento, como a descrição de Novak do CDR, se sobrepõe ao processo de proloterapia. Segundo Novak, a reativação bem-sucedida de CDR1, 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 nas células normais circundantes, seguida pela entrada de CDR2 para a substituição de biomassa, CDR1, CDR2 para a reconstrução de biomassa ou de novas células, e CDR3 para facilitar a remodelação do tecido, pode resultar em curas funcionais para os principais sintomas de alguns distúrbios do CDR2. Que ela estava no processo de não cicatrização, mesmo que algumas limitações permaneçam devido à substituição imperfeita da biomassa e da remodelação tecidual. O CDR2 requer que as células entrem na forma de metabolismo de Warburg, que é muito conhecido pelo câncer, não usando oxigênio, para que o foco das mitocôndrias possa ser diretamente na reconstrução de tecido celular, em vez de usar oxigênio para extrair energia dos alimentos. O CDR2 também é um estágio em que fibroblastos e miofibroblastos de musculares são recrutados para ajudar a fechar as feridas, ou uma área de dano ou infecção com tecido cicatricial que pode ser completamente limpo no CDR1. Então, CDR1 a gente limpa, CDR2 a gente constrói. Normalmente as cicatrizes ficam paradas aqui, as lesões ficam paradas aqui. Quando a gente aplica a proloterapia ou a terapia neural, a gente dá um estímulo para voltar e reiniciar, para esse processo, para isso recontinuar num ciclo normal até reintegrar essas células ao conjunto tecidual completo. Dentro dessa estrutura, a proloterapia e a terapia neural servem como um estímulo irritante, que redefine a CDR. Eu redefino a CDR e entro nesse ciclo, permitindo que um congelamento passe para a conclusão e que o tecido danificado comece a curar, que ele saia do loop que ele estava ou de ficar nessa fase aqui em loop de não cicatrizar. A proloterapia, a terapia neural, pode ser um pouco citotóxica, elimina as células que não são mais viáveis, possibilitando as células recém-divisórias e funcionais tomem seu lugar, que não sinalizam mais as células vizinhas para entrar no CDR. Além disso, são estímulos horméticos. Embora a proloterapia e a terapia neural seja reconhecida como acionando o sistema imunológico para reparar o tecido, é menos reconhecido esta parte desse processo, que é o sistema imunológico primeiro matando as células não viáveis
na fase 1, e em seguida limpando os macrófagos, removendo seus detritos locais do local da injeção. Uma das razões pelas quais é tão essencial dosar a proloterapia corretamente, quando você coloca de mistura, é porque, quando administrada excessivamente, ou não de forma não hormética, assim como o exercício de forma não hormética também é desadaptativo, ela pode desencadear patologicamente o CDR e ele ficar preso nesse ciclo. Algo que os indivíduos se tornam mais suscetíveis a cada vez que o CDR é acionado. Esse processo aqui, que é de envelhecimento, quando a gente tem vários ciclos de não cura acontecendo dentro do corpo. Então, a gente pode ver que com 20 anos, eu tenho pouco aqui, eu tenho o estímulo, né? Mas ficam poucos aqui em CDR1, CDR2, CDR3. Com 40, eu tenho mais estímulos e já tenho mais processos presos nesse processo. Quanto mais eu vou aumentando, mais eu vou ficando e mais eu vou tendo perda tecidual. A diminuição do quadrado é perda tecidual com o tempo, porque eles não saíram do ciclo, ó, ficou preso no ciclo. Então, uma das razões pelas quais é tão essencial dosar a proloterapia corretamente é porque, quando administrada excessivamente, ela pode desencadear patologicamente o CDR, algo que os indivíduos se tornam mais suscetíveis a cada vez que o CDR é acionado, especialmente na forma sistemática. Da mesma forma, Nova acredita que, se machucar uma célula antes que ela tenha concluído o ciclo de cura, de recuperação através da CDR, pode ser problemático. Isso pode ser, então, a mesma coisa aplicada quando você faz muito estímulo de sobrecarga mecânica repetida no músculo. Então, se eu repito segunda, terça, quarta e quinta, sem tempo intervalo de descanso, eu estou dando estímulo novamente e machucando a mesma lesão, quando eu faço o mesmo exercício repetido. Em muitos casos, observamos que os mesmos efeitos benéficos criados pela injeção de um anestésico local em uma cicatriz podem ser obtidos apenas injetando a concentração correta. Isso sugere que o tratamento de CDR é um mecanismo fundamental tanto para a terapia neural quanto para a proloterapia. Outras terapias degenerativas mencionadas, para citar Novax, o processo de cura é um círculo dinâmico, que começa com a lesão e termina com a recuperação. Esse processo se torna menos eficiente à medida que envelhecemos. E, reciprocamente, a cura incompleta resulta em senescência celular e envelhecimento acelerado. As reduções na fosforilação oxidativa, aqui ele deixa de fazer, aqui é fosforilação oxidativa, health. Então, quando as reduções na fosforilação oxidativa mitocondrial e a estrutura mitocondrial alterada, M1, são características fundamentais do envelhecimento. Uma outra terapia disponível e muito usada por biohackers e que funcionam, além da terapia neural, a proloterapia, é radiação mitogênica e biofótons. Esta é a pergunta: por que um tecido desligou ou parou de funcionar em harmonia com o corpo? Esta é uma pergunta desafiadora de responder, que requer olhar para fora do paradigma convencional para mecanismos e para explicá-la. Um ramo, em grande parte esquecido da biologia, a biofísica, postula que muitas coisas que ocorrem no nosso corpo são devidas a mecanismos energéticos e não bioquímicos. A biofísica produziu inúmeros insights inestimáveis sobre o corpo que poucos conhecem, o que atribuiu o nosso sistema de ciência, em vez de ser tendencioso em encontrar mecanismos bioquímicos, já que a forma única de cada enzima ao redor torna possível criar um número infinito de drogas patenteáveis
para atingir as reações bioquímicas dessas enzimas. Por outro lado, as abordagens biofísicas de medicina tendem a ser muito mais universais e, portanto, são predominantemente estudadas por países com recursos financeiros mais limitados. E isso faz com que o seu mercado suporte inovações de baixo custo. Um princípio fundamental dentro da biofísica é que as células emitem fótons muito fracos, predominantemente dentro de um espectro ultravioleta, que usam para controlar o crescimento e se comunicar umas com as outras, e que, quando as transmissões de biofótons dão errado, a doença resulta. Aqui, elas fazendo biofótons, elas são, assim, a comunicação mantida, mitocondrial. Aqui, quando eu tenho uma lesão, ocorre onde ela é desconectada. Quando eu volto à saúde, elas voltam a se conectar. E por isso que quem estuda mitocôndria sempre traz esse efeito da cidade noturna, porque é como se fosse uma cidade noturna mesmo. Só que os carros, os movimentos são células. E elas são células são sociáveis como nós somos. Então, por exemplo, os cânceres têm emissões anormais de biofótons. As substâncias cancerígenas interrompem significativamente o comprimento de onda desses fótons. Em contraste, compostos semelhantes que não interrompem esses biofótons não são cancerígenos. Uma das observações mais interessantes feitas dentro da biofotônica foi que as alterações citopatológicas causadas em uma célula por infecção viral ou exposição à toxina poderiam ser transferidas para outras células nas imediações, quando as células não tinham conexão física, mas estavam opticamente conectadas. Se essa observação se mantiver, sugere que algumas das mudanças observadas no estudo da síndrome da fadiga crônica podem estar ocorrendo devido à transferência óptica. O professor Novak mapeou as fases da CDR para a emissão de fótons em seu artigo mais recente. Ele descobriu que ambas as mitocôndrias pró-inflamatórias que predominam no CDR1 tinham uma alta emissão de fótons, enquanto as mitocôndrias que suportam a fase proliferativa no CDR2 tinham uma emissão de fótons intermediária. Em contraste, as mitocôndrias anti-inflamatórias no CDR3 tinham uma baixa emissão de fótons. Quando ele olhou para a emissão de biofóton em cada fase, fase 1, fase 2, fase 3, CDR1, CDR2, CDR3, aqui é fase 1, fase 2, fase 3, nesse slide, da mitocôndria. Então, quando ele olhou para a emissão de biofóton de cada fase, ela era alta em CDR1, ela era alta em CDR1, alta em CDR2 e baixa em CDR3. Por outro lado, na saúde, ele pedalou como um ritmo circadiano. A comunidade de biofótons também observou que na saúde, ciclos de emissões de biofotões com ritmo circadiano. Novak sugeriu que essas mudanças poderiam ser usadas para diagnosticar qual fase da CDR estava ativa, e acredito que sua emissão, especialmente no CDR2, seja devido ao crescimento celular que está ocorrendo. Em 1923, um pesquisador, Alexander, deve ser russo, descobriu que as células vivas emitem emissões fracas, o que desencadeou que outras células entrassem na divisão, levando a chamá-la de radiação mitogênica, pois a mitose denota quando as células se dividem. Além disso, ele descobriu que o vidro comum, mas não o vidro de quartzo, bloqueou, levando a concluir que a radiação mitótica era ultravioleta. O MGR, ou radiação mitótica, é muito fraco, tornando difícil de detectar, e sua emissão de sistemas biológicos normalmente requer que o sistema seja iluminado com luz, o que torna as emissões mitogênicas fracas muito mais difíceis de detectar.
Alexander e outros estavam dentro da União Soviética. Até agora, analisamos tratamentos localizados para CDR. Em muitos casos, por exemplo, para doenças sistêmicas ou quando é difícil identificar quais tecidos disfuncionais precisam ser direcionados com uma injeção local, as terapias regenerativas sistêmicas são necessárias. Isso é particularmente verdadeiro para reverter os efeitos do envelhecimento, a doença sistêmica com o qual todos nós eventualmente teremos que lidar. O CDR é iniciado pelas mitocôndrias, então, e depois que elas sentem o perigo, trigger, elas desviam os recursos da célula para promover a função, que promoviam a função normal da célula, para criar uma célula de baixo funcionamento, que seja mais capaz de neutralizar as ameaças, se forem microbianas, ou, por exemplo, um vírus, e sobreviver a estressores letais, para o metal pesado, por isso que ela engloba o metal. Uma vez que o CDR é acionado, as células alertam as células circundantes para entrarem no CDR, mas, de outra forma, priorizam sua sobrevivência individual e se desconectam do tecido e organismo a que pertencem. Então, ela acontece duas coisas. Ela libera o ATP extracelularmente para avisar as outras e ela desconecta toda do tecido. Então, eu tenho uma parte sem comunicação. Essa desconexão faz com que as células parem de responder parcialmente a uma ampla gama de hormônios, como eu havia dito antes. Por exemplo, hormônio tiroidiano ou insulina, e sinais de nervos, que podem ser quantificados através de mudanças anormais em coisas controladas pelo sistema nervoso, como frequência cardíaca e variabilidade cardíaca. Duas maneiras surgem, assim, de olhar para a CDR. A primeira é que é uma adaptação notável que torna a vida possível, protegendo e curando as células de cada lesão que encontram. E é isso mesmo, a CDR é adaptativa. É por isso que o principal pesquisador do CDR, o Novaks, agora se refere a ela como ciclo de cura. A outra é que a causa raiz desastrosa da doença crônica em todo o mundo, a distinção crítica entre esses dois é que, na saúde, o ciclo de CDR pode completar. A gente sai na saúde. Quando a gente está saudável e passa por um processo, a gente entra nesse ciclo e sai. Isso é um processo que acontece no exercício, quando ele é hormético, quando eu sou exposto a uma planta tóxica, quando eu como alguma coisa que é tóxico, numa dose hormética, na terapia neural, na proloterapia. A primeira é que essas duas maneiras surgem assim de olhar para a CDR. A primeira é que é uma adaptação notável que torna a vida possível, protegendo e curando células de cada lesão que encontram. A outra é que a causa raiz desastrosa das doenças crônicas em todo o mundo é uma causa raiz, né? A distinção crítica entre esses dois é que, na saúde, o ciclo de CDR pode se completar, enquanto na doença, algo dá errado e não pode completar, prendendo os pacientes em um ciclo interminável de disfunção. Em nosso mundo moderno, estamos expostos a um grande número de estressores ambientais que nunca evoluímos para lidar. Por exemplo, inúmeros produtos químicos nocivos que não estavam presentes em quantidades anteriores. E, como resultado, em muitos pacientes, eventualmente, atinge um ponto de inflexão desses estressores coletivos, em que o CDR se torna cronicamente ativado e cria sintomas decorrentes do tecido específico onde o CDR foi ativado. Isso, por sua vez, descreve precisamente o que acontece em muitas doenças complexas, que a profissão médica luta para abordar ou até mesmo entender. O meu foco foi atraído para a CDR
porque gradualmente percebi que era uma questão chave em muitos pacientes com lesões de proteína de pico. Eu entrei em contato com os estudos de Novavax antes de 2020. Novavax também chegou a uma conclusão semelhante. Evidências estão surgindo de que pacientes com COVID longo, também conhecidos como sequelas pós-agudas da infecção de SARS-CoV-2, não têm um efeito generalizado nas mitocôndrias. Em vez disso, em vez de um defeito generalizado, o COVID longo está associado à entrada de um estado especificamente alterado da função mitocondrial, hipometabolismo. A evidência disso vem de medir simultaneamente os metabólitos na metabolômica que refletem a função metabólica atual do corpo. No caso de estado de sobrevivência hipometabólica, como a síndrome da fadiga crônica e o COVID longo, estados metabólicos relacionados, crises de estresse físico e emocional podem levar a contratempos chamados de crashes. Resultam de uma mudança transitória na fase 3. Para o metabolismo mais glicolítico e inflamação na fase 1 do ciclo de cicatrização causado pela ativação autonômica neuroendócrina. A hiperfusão mitocondrial leva à hipersensibilidade e à sinalização de ATP, anormalidades na imunidade inata, disfunção de neutrófilos, nas células natural killer, sintomas neurológicos, reativação latente do vírus do DNA, ativação endógena de retrovírus, agregados de proteínas dobrados incorretamente e uma predisposição à apoptose, ferroptose e outras vias de morte celular. Restauração da transdução de sinal cérebro-corpo de longa distância, no final da fase do ciclo 3. Do ciclo de cura, reduz a sinalização purinérgica e permite que a função normal do órgão retorne à marca de reentrada no ciclo de saúde. Como há um grande número de pessoas com lesões de proteína de pico, Novavax fez um trabalho para chamar a atenção desse problema.